volta à nossa aula de Física Geral. Eu vou acrescentar um nome até para essa disciplina, que é Física Geral para Matemáticos. Eu acho que eu vou acrescentar esse nome aí na playlist de vocês. Acho que combina mais com o perfil da aula que eu estou ministrando para vocês. Nós vamos então prosseguir com o nosso assunto e a gente vai começar hoje a destrinchar o significado da derivada, da integral, para que assim fique mais notável essa aplicação, o quanto é importante a matemática dentro da física, para os físicos e dentro do ensino de física para os alunos. Então, vamos aos tópicos. A gente vai falar de velocidade instantânea. O que é velocidade instantânea? A gente falou de velocidade média. O que é velocidade média? Você pega a velocidade de cada ponto, você soma e tira a média. Isso vocês matemáticos devem saber muito bem. Você tira a média e ali você tem a velocidade média. Você soma tudo, divide pela quantidade que tinha, é a média. E o que é velocidade instantânea? É justamente a velocidade naquele ponto específico do espaço ou do tempo. Então, eu posso pegar, eu quero saber a velocidade no tempo igual a 1 segundo. Ou eu quero saber a velocidade no tempo igual no espaço igual a 3 quilômetros. Então, é exatamente nesse momento que se faz importante o uso da velocidade instantânea. Então, a velocidade instantânea, ela já traz para a gente uma ideia de limite. O que é limite? Limite é quando você tem um programa de televisão que é no limite. O que é no limite? É quando você não aguenta mais, o seu limite é aquele. Cada ser humano tem o seu limite e é muito importante, inclusive falando um pouquinho de saúde mental, que foi tema do Enem, é muito importante você saber até onde você pode ir, qual é o seu limite. Mas matematicamente e fisicamente falando, o limite é quando eu faço algo tender a um limite, algo muito pequeno, algo muito específico que eu quero saber. Eu tento fazer com que tanto da direita quanto da esquerda tente alcançar aquele número específico que é o limite. O limite quando determinado ponto tende a zero. É o que nós falamos a grosso modo. Então eu vou trazer aqui para o quadro, por exemplo, velocidade em x. O que é velocidade em x? Perceba a linguagem que eu estou utilizando. Velocidade em x quer dizer que eu estou analisando a velocidade em cima de uma linha. Se eu estou analisando a velocidade em cima de uma linha, quantas dimensões eu tenho? Uma dimensão. Qual é essa dimensão? X. Então, esse movimento está se dando na horizontal. Dito isso, olha o significado que eu tirei só daqui, ó, só desse Vx. E desse Vx eu disse que a velocidade é em uma dimensão, no eixo cartesiano, no eixo x e na horizontal, porque geralmente nós utilizamos o eixo x na horizontal. Essa velocidade x, ela depende de alguém, ela está em função de alguém, ela depende de t. Quem é t? É o tempo. Então, essa velocidade, ela vai variar em função do tempo. Ela está dependendo do tempo. À medida que o tempo avança, essa velocidade, ela pode estar sofrendo uma variação também. Então, na linguagem matemática, nós dizemos que Vx em função do tempo é igual o limite quando o tempo tende a zero. Por que quando o tempo tende a zero? Porque quanto menor for o número, maior a precisão eu vou ter em relação àquele valor que eu quero a partir da velocidade, que eu quero entender da velocidade.
Então, esse ΔT em função, tendendo a zero, quer dizer que vai ser um número muito pequeno, mas vai ser igual a zero? Não. Aqui não é igual, aqui é tendendo a zero, quer dizer que ele vai chegar muito próximo de zero, mas não vai ser zero. Então, o limite da variação do tempo tendendo a zero, se eu fizer a variação do tempo tender a zero, eu vou ter essa velocidade instantânea em relação a uma posição em si. Então, o que tudo isso aqui, o que toda essa equação quer dizer, na verdade, é que tudo isso aqui, quando o limite da variação do tempo tende a zero, quer dizer que é igual, é exatamente igual à inclinação da reta tangente em relação à curva. Isso quer dizer, se eu tenho uma curva, então eu tenho algo que está variando, algo que está mudando ali o tempo todo. E eu tenho aqui do lado um gráfico ilustrando isso. Eu tenho posição em função do tempo. Aprendam a ler, quem não sabe ler, aprenda a ler gráfico, porque é tão importante para a matemática quanto para a física. E mais importante ainda é você explicar para o seu aluno o que é um gráfico e como que a gente lê o gráfico. Porque às vezes o aluno vem lá do ensino médio, mas ele não faz ideia de como se lê um gráfico. Então você diz que ele precisa observar essa seta e precisa observar essa seta, que uma está em relação da outra e que uma afeta a outra. Então, eu tenho a posição em relação ao tempo. À medida que o tempo vai passando, eu percebo que a posição vai mudando. Então, eu tenho aqui uma linha. Essa linha está me dando a posição em relação ao tempo. Então, eu tenho o ponto P, um ponto qualquer aqui, outro qualquer aqui e outro qualquer aqui. Essa linha curva aqui é exatamente a relação que é estabelecida entre velocidade, entre a posição e o tempo. Então, se eu quero saber a posição, se eu quero saber a velocidade na posição P, que eu chamei de ponto P, como é que eu faço? A primeira coisa que eu percebo é que tem uma reta tangente aqui. O que é tangente? Vou explicar o que é tangente para vocês. Dentro da secadora de roupa, dentro da máquina de lavar de roupa, algumas têm a centrífuga. O que é a centrífuga? Você coloca as roupas que estão molhadas lá, aí a máquina vai girar. E quando a máquina gira, a tendência da água é passar direto em cada curva que a roupa vai fazendo. Então, como a máquina ela tem na sua estrutura interna buraquinhos, essa água consegue escapar. Então, ela escapa pela tangente. Não tem um ditado? Ah, fulano escapou pela tangente? O que isso quer dizer? Que existia uma curva ali e ele escapou pela tangente. Então, tem a curva aqui, ele escapou pela tangente. É exatamente o que acontece aqui. Eu tenho sempre, em relação a cada ponto, eu tenho uma tangente. E essa tangente, ela tem uma inclinação em relação a um eixo, por exemplo, o eixo do tempo aqui. Então, eu vou vir para esse lado aqui, ó. Vou dizer para vocês que intervalos em ΔT. Então, dentro do gráfico, eu tenho intervalos em relação à variação do tempo. Eu tenho ΔTP, que é a delta no ponto que eu estabeleci aqui. Aí eu chamei de ΔT2, ΔT3. Então, em relação a cada ponto, eu tenho uma variação em tempo. Primeira coisa, em intervalos de tempo. A velocidade média. Nós falamos de velocidade média na aula passada, mas a velocidade média é igual à inclinação da linha para o intervalo de tempo. Por exemplo, percebam essas linhas em azul.
velocidade é exatamente, a velocidade média é exatamente a inclinação, o grau de inclinação dessas retas em relação aos intervalos. Outro ponto interessante, quanto menor o intervalo de t, maior a aproximação com a tangente. Então, se eu fizer um intervalo de tempo bem pequeno, perceba que eu tenho intervalos muito grandes aqui. Mas se eu fizer esses intervalos diminuírem, eu vou ter um intervalo de tempo muito pequeno. Por isso que o intervalo de tempo tem que tender a zero, para que eu consiga estabelecer, assim, uma velocidade instantânea. Então, quanto menor o intervalo de tempo, mais precisão eu vou ter para dizer qual é a velocidade instantânea naquele ponto P qualquer que eu estabeleci. Outra coisa, quanto menor o intervalo de tempo, maior a aproximação com a tangente. Então, se o intervalo de tempo é muito pequeno aqui, a tangente, ela praticamente vai encostar ali naquela curva. Então, tanto a tangente quanto a curva de relação posição e tempo, elas praticamente vão ser as mesmas, e assim eu vou poder estar relacionando melhor inclinação da reta tangente com o intervalo que eu quero calcular um intervalo menor de tempo em relação à posição específica que eu quero calcular. Então, a inclinação da tangente, essa inclinação aqui da tangente, que esses traços aqui que eu tentei traçar para vocês para mostrar, ela pode ser positiva, quando x está aumentando, ela pode ser negativa, quando x está diminuindo, ou ela pode ser nula, quando não existe movimento. Se não existir movimento aqui, não tem porquê, o tempo pode passar a quantidade que for e vai permanecer a mesma posição. Então, não importa se passar o paleolítico inteiro e a formiga continuar no mesmo lugar, não vai mudar nada. A posição dela é aquela, não vai mudar em relação ao tempo. Então, a inclinação dessa reta tangente, ela é justamente a velocidade instantânea, porque quando eu faço ΔT tender a zero, eu justamente aproximo a reta tangente do ponto que eu quero calcular, então a inclinação da tangente vai ser igual à velocidade instantânea no ponto exato que eu quero calcular. Sendo assim, eu vou introduzir já a parte bacana da física, que está relacionada à matemática, que é a derivada da velocidade. Então, eu tenho a velocidade em cima do eixo x do plano cartesiano, em função do tempo, é igual ao limite quando eu faço o tempo tender a zero. Quando a variação de tempo tende a zero, eu tenho a variação da posição pela variação do tempo. Isso quer dizer que eu posso derivar tudo que é variação, eu posso derivar. Então, eu posso derivar essa posição e esse tempo. Então, fica a primeira derivada de x em relação à primeira derivada em relação ao tempo. Isso quer dizer que a velocidade em x em função do tempo é igual à primeira derivada de x em relação à primeira derivada de t. Tem mais outras informações para vocês. Quando a velocidade é constante, isso quer dizer que a velocidade não muda, ela permanece a mesma ao longo de todo o trajeto. Se essa velocidade é constante, então ela vai ser igual à velocidade média, porque ela não muda. Então, se eu somar todos os intervalos de espaço em relação ao tempo, eu vou ter o mesmo resultado. Então, no gráfico, como é que fica? Eu tenho x em função do tempo e eu vou ter uma reta com essa inclinação aqui. Então, posição
em relação ao tempo, eu chamei posição de x, então eu vou ter a velocidade constante representada graficamente como está aqui abaixo. Essa continuação da aula, nós vamos adentrar um pouquinho mais na questão das derivadas e das integrais, e vai ficando mais nítido, mais notório a necessidade que nós temos de relacionar com o cálculo 1. E quem tem deficiência em cálculo 1, não se preocupe, eu estou tentando trabalhar ao máximo com os detalhes e especificando o que é cada coisa, o que é cada termo, inclusive como você pode ensinar. Nesse caso, nós já estamos adentrando a uma área mais específica, nós estamos adentrando ao ensino superior, mas eu sempre vou tentar fazer esse link com o ensino médio.